E sobre, irmãos, esta eleição da graça, o nosso irmão amado e profeta Zacarias profetizou também em Zacarias 3, no verso 8, a Josué dizendo: Ouve, Josué, tu és um sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, os quais são homens de presságio das coisas vindouras. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, o qual renovo que o Senhor falava através de Zacarias é o nosso Senhor Jesus. Ele é o renovo, como também o Senhor Deus usou o profeta Isaías no capítulo 11, no versículo 1, ao dizer que do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Este renovo é Cristo, e com certeza esse tronco que nasceu de Jessé é Davi, e de Davi nasceu o renovo que é Cristo. A mesma palavra revelada ao irmão amado e profeta Jeremias ao dizer, em Jeremias no capítulo 23, no versículo 5, que diz: Vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um que reinará e praticará juiz e justiça na terra. Como também o Senhor Deus usou a Isaías ao dizer em Isaías 53, no versículo 2, dizendo: Ele foi subindo como um renovo. E essas mesmas profecias anunciava a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos estava revelando o ministério da sua maravilhosa graça, e também usando símbolos, como revelando a vinda desta graça através de uma pedra, como o Senhor usou o nosso amado irmão Isaías ao dizer, em Isaías 8, no versículo 14, ao dizer: Então ele nos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo, como o Senhor revelou a Isaías no capítulo 28, no verso 16, ao dizer: Portanto, assim diz o Senhor Deus: Vede, assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está firmada e fundada. Aquele que nela crê não será confundida. Por sobre essa pedra viva profetizou também o profeta Davi em Salmos 118, no versículo 22 e 23. Profetizou também Daniel no capítulo 2, no versículo 45. Profetizou também Zacarias no capítulo 3, no versículo 9. Profetizou também Mateus no capítulo 21, no versículo 42, 43, 44. Profetizou também Marcos no capítulo 12, no verso 10. Lucas no capítulo 20, no verso 17. Em Atos dos Apóstolos 4, no versículo 11. Em Romanos no capítulo 9, no verso 33. Em 1 Coríntios no capítulo 10, no versículo 4. E 1 Pedro no capítulo 2, no versículo 5. Examine, irmãos, as Escrituras, e os irmãos então verá que algo diferente e maravilhoso e muito importante para as nossas almas o Senhor tem revelado através dos tempos para os seus apóstolos e para todos os seus filhos que são chamados para a sua maravilhosa graça. Portanto, amados e amadas, tendo muita ousadia hoje, quero em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, passar para os irmãos esta palavra revelada pelo Espírito Santo, não aprendida em seminário e nem em teologia, a palavra do Senhor Jesus, sem as obras da lei, como diz em Romanos, no capítulo 3, no versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, Cristo Jesus. Quando aprouve a Deus salvar os filhos dele pela graça, o Senhor então revelou para Jeremias o novo concerto
que Deus queria fazer com os teus filhos. Sim, amados, o novo concerto pela graça, como vemos na profecia de Jeremias, no capítulo 31, do versículo 31, 32, 33 e 34, quando o Senhor abriu a boca de Jeremias na revelação, e ele profetizou que virão dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram aquela minha aliança, e eu para eles não estou olhando, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com os meus filhos depois daqueles dias. Colocarei a minha lei no seu interior, e em seu coração as escreverei. Quando Deus usou o nosso irmão Jeremias para profetizar a vinda do Evangelho da Graça, Deus já estava falando de outro tempo, que realmente seria o tempo da revelação da graça de Deus, pois esta profecia que o Senhor usou Jeremias se cumpriu na boca do irmão e amado Paulo de Tarso, em Hebreus, no capítulo 8, no verso 7, 8, 9 e 10, que pela revelação Deus estava revelando que se aquela primeira aliança tivesse sido sem nenhum defeito, jamais teria achado lugar para a segunda aliança. Os irmãos podem notar que esta palavra revelada, realmente Deus usa Paulo para profetizar uma diferença que há entre a primeira aliança, que é o Novo Testamento, que é a antiga aliança, e para também revelar a palavra revelada da segunda aliança, que é o Novo Testamento, que é a graça do Senhor Jesus. Vejam, amados e amadas, que há uma grande diferença entre o primeiro concerto e o segundo concerto. O primeiro concerto é a lei de Moisés, e o segundo concerto é a graça do nosso Senhor Jesus. Examinamos, pois, a profecia de 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 3, que diz: já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada e escrita não com tinta, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Vejamos, amados, essa palavra, porque a palavra revelada pela graça do Senhor Jesus, ela foi escrita nos corações, pelo Espírito do Senhor Jesus. E a palavra que o Senhor entregou a Moisés foi escrita nas tábuas de pedra. A lei foi escrita nas tábuas de pedra pela letra, mas a graça é escrita nas tábuas de carne do coração, não pela letra, mas pelo Espírito. Na mesma profecia de 2 Coríntios, no capítulo 3, do verso 14, como encontramos algo muito impressionante, que Deus usou o nosso irmão Paulo ao profetizar, que muitos que se justificam pela lei, que os seus sentidos estão embotados, ou seja, estão tampados, para não entenderem que o Velho Testamento, ou a velha aliança, ou o velho concerto, foi abolido em Cristo. Quer dizer que quando Cristo veio, aquela aliança, aquele concerto, aquele Velho Testamento ficou para trás, porque o Senhor Jesus veio para trazer a nova aliança pela graça. Por isso que em João capítulo 1, no versículo 17, João profetizou que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio do Senhor Jesus Cristo, porque a verdade é a graça, e veio por meio do Senhor Jesus, porque para Deus aquela lei já não era mais uma doutrina que agradava o Senhor, pois aquelas pessoas que seguiam
aquela lei, não seguiam de maneira que Deus queria. Por isso, o nosso Senhor Deus, grandioso Pai, Senhor dos exércitos, o Senhor, enviou a Jesus para trazer a justiça pela graça, para que pudesse, com seus ensinamentos pela graça, pudesse tirar os filhos da graça da escravidão da lei. Como o Senhor usou o nosso irmão e apóstolo Paulo mais uma vez ao profetizar em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, dizendo, que diz: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Pois sabemos também que além da escravidão que havia na lei, notamos também que aquela lei já era também a lei do pecado. Pois como a Escritura diz em Romanos 6, no versículo 14, que diz: Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso mesmo que a Escritura também diz em Romanos, capítulo 6, no versículo 18, que diz: Fostes libertados do pecado e vos tornaste escravo da justiça. Como também diz em Romanos 3, no versículo 20, que diz: Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, antes, pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, amados e amadas, o pecado não é só matar, não é só roubar, não é só prostituir, não é só beber, não é só fazer outras coisas, pois Deus constituiu também pecado aquela velha lei de Moisés, pois a Escritura não pode ser anulada. Pois como o Senhor usou o nosso irmão Paulo em Romanos, no capítulo 3, no versículo 21, ao dizer: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Como também o Senhor disse em Gálatas, no capítulo 2, do verso 16, que o Senhor diz através de Paulo: E sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. E também temos crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque, amados, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante do Senhor. Pois diz também em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 21, quando o Senhor usou o nosso irmão Paulo ao dizer que não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amados, para muitos então nós vemos que Cristo morreu em vão, porque até hoje ainda querem se justificarem pela lei de Moisés, principalmente quando fazem a cobrança do dízimo. Então, quer dizer que se as pessoas, amados, ainda buscam velhas ordenanças, como por exemplo, querem justificar pela lei a cobrança dos 10% do dízimo, como está escrito em Malaquias 3,10, que diz: Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Quer dizer que para muitos a morte de Cristo foi em vão, pois ainda querem se justificarem pelas obras da lei. Ora, neste caso, o Senhor grande, poderoso e temível Rei da glória, Senhor Jesus Cristo, não teria usado o nosso irmão e amado Paulo para nos ensinar a salvação pela graça, pois essas pessoas que se justificam pela lei de Moisés estariam separados de Cristo, como o Senhor usou Paulo em Gálatas capítulo 5, no versículo 4, ao dizer que separados estáis de Cristo, vós todo que justificais pela lei, da graça tendes caído.